Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Emanuela. Essa aula é para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos continuar nosso assunto sobre equações. Hoje, nós vamos estar compreendendo um tipo específico de equação, que é o que a gente chama de equação do primeiro grau. Tá certo? Estão ansiosos? Então, vamos lá começar. Bom, nós chamamos de equação do primeiro grau com uma incógnita, uma equação onde vai ter apenas um tipo de incógnita e ela vai apresentar grau 1. Para que a gente possa entender isto melhor, eu trouxe aqui uma situação exemplo para a gente observar. Então, vamos observar a situação a seguir. Para realizar uma atividade na aula de artes, o professor vai distribuir barbantes de um rolo de 100 metros entre os grupos de aluno. Desse rolo, ele cortou 8 pedaços idênticos e sobraram 20 metros de barbante. Quantos metros cada pedaço de barbante tem? Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem um pedaço de barbante, que a gente chama aí de X, e a gente sabe que foram cortados 8 deles. Então, eu tenho 8x, certo? Sobrou ainda 20 metros, ou seja, se eu juntar os pedaços de barbante que eu tenho com o que sobrou, eu vou encontrar o barbante inicial que o professor trouxe. Então, eu vou estar juntando esses 20 com meu 8x, certo? E aí, a gente chega nessa equação que está dizendo basicamente isso. Aqui nós temos a quantidade de pedaços de barbante, o tamanho de cada barbante, que eu não sei, e chamamos de x, 20, que é o que sobrou do barbante, e isso tudo é igual ao comprimento inicial desse rolo de barbante. Bom, como é que a gente normalmente aí resolve essa equação? Então, se baseando aí na aula anterior, nós resolvíamos essa equação da seguinte forma. Eu tenho um número x, né? Ele está aí multiplicado por 8. Quando a gente multiplica ele por 8, ele vai dar um valor. A gente não sabe qual é, porque a gente não sabe quanto é x. Esse valor, eu estou somando com 20, né? E estou tendo aí como resposta 100. Para a gente achar o valor de x, a gente faz o processo contrário. A gente vai voltando essa conta utilizando as operações inversas. Então, se aqui é mais 20, a gente vai fazer 100 menos 20. Quanto é que dá 100 menos 20? Muito bem, quem falou aí, quem pensou? 80. Isso mesmo. Agora, eu vou pegar esse 80. Se aqui está multiplicando por 8, eu vou dividir por 8. 80 dividido por 8, a gente vai encontrar que deu 10. Então, o valor de x para essa equação tem que ser 10. Certo? E aí, professora, a senhora repetiu o que é uma equação, mostrou novamente a forma de resolver, mas eu ainda não entendi por que ela recebe o nome de primeiro grau com uma incógnita. Então, vejam só. O que é incógnita? A gente falou na última aula, na penúltima, né? Que incógnita é uma letra, né? Que representa um valor desconhecido. Quando a gente tem só uma incógnita, a gente só tem uma única letra. Essa letra pode se repetir. Eu posso ter x mais 2x, por exemplo. Mas a letra que eu estou utilizando é a mesma. X, ela representa um único valor. Eu não tenho valores diferentes para que eu precise representar com duas letras, por exemplo. Eu não tenho o valor de A mais o valor de B, tá? Então, é uma única incógnita.
E a gente percebe que ela é do primeiro grau, porque o meu x aqui, ó, ele tem expoente 1. Professora, isso mesmo, tem um expoente 1. A gente não vê porque o expoente 1, ele não faz uma alteração no número. Então, ele não aparece. Mas o x tem expoente 1. Ou a gente pode até pensar assim, não aparece expoente junto da minha incógnita. Então, se minha incógnita não tem nenhum número ali, não tem nenhum expoente, ela é do primeiro grau. Então, olha só. Observe exemplos de equações que não são do primeiro grau com uma incógnita, tá? Então, vamos observar aqui. A letra A é uma equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Eu só tenho a incógnita x e ela está elevada ao expoente 1. A letra B também é, porque ó, eu tenho duas vezes a incógnita, mas é a mesma incógnita, a mesma letra, que é a letra A. E elas não têm um expoente maior que 1, ok? A letra C da mesma forma, tá? Eu tenho uma única incógnita que é P e ela também não tem expoente. Aqui nessa faixa amarela, a gente consegue ver exemplos de equações que não são do primeiro grau com uma incógnita. Esse primeiro exemplo, vejam só, eu tenho duas incógnitas, a incógnita A e a incógnita B. E nesse segundo exemplo, percebam aqui que a gente tem x ao quadrado. Então, o expoente dele é 2. Se tem expoente 2, é do segundo grau, não é mais do primeiro, tá certo? Bom, vamos exercitar aí um pouquinho? Então, inicialmente, vamos associar aí cada frase a uma equação, certo? Então, vamos estar aí ligando hoje. Então, veja só aqui, ó, o dobro de um número. Então, o dobro de um número significa 2 vezes esse número. Mais 3 é igual a 11. Então, onde é que a gente encontra isso? Nessa fichinha rosa. 2 vezes um número, mais 3 igual a 11. Ok? Letra B. O quadrado de um número. O quadrado de um número, ou seja, esse número ele está elevado ao quadrado, menos 5 é igual a 20. Então, vamos olhar aí onde é que tem menos 5 igual a 20. Nesse quadrinho azul, né? Então, essa equação aqui. Letra C. A terça parte de um número, ou seja, esse número sobre 3, dividido por 3, é igual a 20. Onde é que nós temos isso? Na fichinha lilás. E finalizando, o dobro de um número adicionado ao triplo, então, o dobro de um número que eu não sei qual é, mais o triplo de outro número, então, veja que aqui nós temos duas incógnitas, é igual a 11. Então, onde é que a gente tem aqui esses números mais ou menos nessa ordem? Na fichinha laranja, certo? Questão 2. Para cada equação, indique quais fichas representam a raiz. O que é a raiz? O valor de x. Então, nós temos aqui a primeira equação, ó, 4x mais 6 igual a 14, tá? Então, vamos fazer aquele processo que a gente vem usando nas aulas anteriores. Então, x vezes 4 dá um número que mais 6, que é um sinal de mais. Mais 6 tem que ser igual a 14. E aí, a gente faz a operação voltando, ou seja, 14 menos 6. Se eu tenho 14 e tiro 6, fica só 8. Se era vezes 4, eu agora vou dividir por 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, a fichinha da letra A é essa daqui, que tem o número 2. E a fichinha da letra B.
Então, gente, quando a gente tem a forma de fração, significa que a gente tem uma divisão, tá? Então, x dividido por 5, tá? E em seguida, menos 3 tem que ser igual a 0. Fazendo esse processo voltando, então, eu vou ter 0 mais 3. 0 mais 3 dá 3. Se aqui era dividido por 5, eu vou fazer agora 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, o valor de x tem que ser 15, que é esta fichinha aqui, certo? E, para finalizar, vamos aqui. Ainda não, né? Ainda temos mais uma questão. Então, vamos lá. Ó. Fabrício resolveu corretamente uma equação e obteve como raiz 3. Quais das equações podem ter sido resolvidas por Fabrício? Então, para a gente verificar, a gente vai substituir a incógnita por 3 e observar em qual a sentença fica verdadeira, certo? Então, aqui eu tenho 2x, então significa que eu tenho 2 vezes 3, menos 5, tem que ser igual a 3. Então, vamos lá, 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 5 tem que dar 3. 6 menos 5 dá 1. E 1 não é igual a 3. Então, aqui não pode ser a raiz 3, porque não torna embaixo verdadeiro. Na letra B, vamos lá? Então, substituindo, eu vou ter aqui, ó, 3. Onde eu tenho x, eu vou botar 3. 3 mais 5 dividido por 2 é igual a 4. Então, fazendo aqui, ó, 3 mais 5 fica 8. 8 dividido por 2 tem que ser igual a 4. Quando eu divido 8 por 2, eu encontro 4, que é igual a 4. Verdadeiro. Então, uma das equações pode ter sido a letra B. Vamos verificar se tem mais alguma? Então, aqui, ó, 6 vezes o x, ou seja, 3, menos 10, igual a 8. Vamos resolver aqui e verificar se dá certo. 6 vezes 3, 18. 18 menos 10 tem que ser igual a 8. De fato, 18 menos 10 dá 8, que é igual a 8. Então, a letra C também está correta. E a letra D, nós temos x mais 3, ou seja, 3 mais 3 tem que ser igual a 0. 3 mais 3 é 6. 6 não é igual a 0, é diferente, né? Então, aqui também não é verdadeira, ok? E aí, agora sim, para finalizar a última questão, pergunta quais equações a seguir correspondem à equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, vamos primeiro observar as que têm apenas uma incógnita. Se tiver duas, a gente já cancela. Então, a letra A só tem uma incógnita. A letra B tem duas, ó, x e y. Então, não. A letra C também tem duas, x e y. Então, também não é a letra C. E depois C do primeiro grau. Então, o que é que a gente vai perceber? Se a incógnita tem expoente diferente de 1. Ou se aparece algum expoente, né? Então, veja só. Aqui eu tenho 6x. Veja que não tem nada aqui no x. Certo? Então, essa é do primeiro grau. Já vou até aqui marcar. A D, veja que no x tem a potência 2, então ela não é do primeiro grau, certo? Não é uma equação do primeiro grau. Bom, pessoal, com isso a gente encerra aí a aula de hoje e até a próxima.